Deus somente é visível por meio da nossa atitude cara a cara com os nossos vizinhos. Nossa existência cria a existência de Deus. Gente, eu me arrepio quando eu leio isso, porque é de uma profundidade e de uma potência, mas a gente não para pensar nessa dinâmica de que Deus está nas minhas ações. Deus está na relação que eu estabeleço com o meu próximo, com o meu outro. E isso é de uma força. Isso é um grande ensinamento. Olá pessoal, eu sou Rosimara Quelela, estou aqui para conversar com vocês novamente. Hoje a gente vai falar de um assunto um pouco mais ameno, porque na semana passada a gente iniciou a nossa playlist Conversas Difíceis, então a gente teve ali um vídeo sobre racismo na educação, colorismo e tudo mais. Se você tiver interesse nesses assuntos, clica no card que eu vou deixar aí e depois vai assistir esse vídeo que ele está muito interessante. E hoje nós vamos falar sobre comunidade. Trouxe aqui meu livro de cabeceira da minha pesquisa para a gente conversar, e as referências que eu vou trazer para vocês hoje são provérbios. Então eu peguei essa minha referência aqui, que além de ser minha referência de estudo, é também uma grande referência para muitas questões da minha vida, que tem me ajudado a pautar as questões da minha vida de outra forma. Se vocês tiverem interesse, eu vou deixar o link do livro aqui embaixo para vocês comprarem, porque realmente é um livro que vale muito a pena. E aí hoje nós vamos falar então do que é essa comunidade. Segundo Tata Bonseco Foquial, como eu já falei em outro vídeo também, ele coloca que nós não temos noção do que é comunidade dentro do Ocidente, porque o Ocidente tem uma estrutura de funcionamento que não permite que a gente experimente a sensação de comunidade, porque comunidade não se trata apenas de um território material ou de um conjunto de pessoas, é as sensações que nós desenvolvemos em relação ao território e às pessoas. Então nesse processo está envolvido os valores, a sensação de segurança, a sensação de escutar, a sensação de ser ouvido, a sensação de aprender, a sensação de pertencimento, a sensação de compartilhar. Então tem muitas sensações envolvidas nessa ideia de comunidade que nós, aqui no Ocidente, não fazemos ideia do que seja isso. Então é muito importante que a gente parta desse ponto, que a ideia que nós temos de comunidade não é exatamente a ideia de comunidade que ele apresenta pra gente nesse livro. E aqui ele apresenta muitas coisas, viu gente? Não é só a ideia de comunidade. A parte da comunidade é uma parte do livro, um trecho ali, onde ele fala da comunidade a partir de 54 provérbios. Desses 54 provérbios, eu pensei aqui 13 para a gente conversar um pouco e pensar no que a gente tem vivido atualmente a partir dessa percepção de comunidade. Bora lá? Dentro da cosmologia Bantu-Congo, a comunidade é uma parte fundamental da nossa existência. A gente existe por causa dela e ela existe por nossa causa. Então, são existências que se retroalimentam. Mas é interessante a gente pensar também que existem diversas nuances desse pensar comunidade. E a nuance que eu trago aqui para vocês hoje é Kanda. Kanda, às vezes, pode ser traduzido como família, mas não é exatamente só família. É uma palavra que tem a ver com essa rede de relações que se retroalimentam, que se nutrem e que se fortalecem, né, e que nos ajudam a viver coletivamente. Então eu vou trazer essa perspectiva de comunidade para a gente entender um pouquinho mais sobre ela e pensar em nós, no nosso cotidiano, na nossa vida como sociedade atualmente, no que essa noção pode contribuir com as nossas percepções e com as nossas escolhas para os próximos tempos. Um primeiro ponto que é muito importante a gente entender é que nessa perspectiva não existe oposição entre indivíduo e comunidade. Essas duas esferas da existência não são opostas, como a gente está acostumado a pensar aqui no Ocidente, mas elas se relacionam intimamente, elas estão interligadas. Então uma comunidade é feita de vários indivíduos e não existe comunidade sem indivíduos, porque cada pessoa vai ter um papel dentro da comunidade, cada pessoa vai trazer uma contribuição para essa comunidade. Então, a comunidade em si engloba os indivíduos e, ao mesmo tempo, não existe comunidade sem indivíduos. Ou seja, se todas as pessoas forem iguais, se todas as pessoas fizerem as mesmas coisas, a gente não vai ter uma comunidade, a gente vai ter um grupo de pessoas iguais.
porque a comunidade pressupõe que cada pessoa contribua com a sua energia, com a sua força, com a sua potência, com o seu saber. Então, os 2 primeiros provérbios vão mostrar pra gente essa inter-relação entre indivíduos e comunidade. O primeiro provérbio diz Kanda Mukutu e tem uma variante que é Kanda Mutu. E o que isso quer dizer? Né? Ele traz várias explicações aqui, mas eu vou pensar uma que é muito interessante, que é todo mundo é um produto social. Todo mundo é um produto do grupo. Então, dentro dessa perspectiva, existe a noção de que nós somos o resultado desse ambiente, desse grupo com quem nós estamos envolvidos, onde nós estamos inseridos. Então, não tem como a gente fugir da comunidade e nem tem como ela dizer, olha, esse ser aí, ele está aqui, mas ele não faz parte de nós. Nós não temos nada a ver com ele. Então, a existência das pessoas dentro de uma comunidade pressupõe que há um processo de formação mútuo. E eu trago essa reflexão para que a gente pense a forma como nós temos nos educado como pessoas. Quer a educação que a gente dá para as crianças nesse período de crescimento, as referências que nós damos às crianças, não só com o que a gente fala, até porque o que a gente fala não é tão registrado pelas crianças quanto o que a gente faz. Então, assim, como que nós estamos encaminhando as pessoas dentro da nossa sociedade atual? Quando a gente olha para um adolescente cometendo um crime, quando a gente olha para uma criança cometendo um crime, porque sim, há casos como esse. Eu não vou trazer nenhum caso aqui específico, gente, porque eu acho que a gente já tem mídia demais para esses assuntos, mas o que nós estamos ensinando para essa meninada? Que produtos, esses produtos sociais nos mostram o quê? O que a nossa sociedade tem evocado como valores? E isso é muito importante para todo o processo de decisão que a gente vai tomar, quer como líder de uma escola, líder de uma empresa, os líderes que vamos escolher, porque este ano é ano de eleição. Então é muito importante que a gente tenha em mente essa questão. Toda pessoa é um produto social. Que produtos sociais nós estamos formando a partir do nosso modo de vida? Fica aí essa reflexão. Um segundo provérbio que ele traz é Kanda wakandula biela biakanda. A comunidade soluciona problemas da comunidade. Como nós temos vivido? Cada um na sua bolinha, cada um aqui no seu telefoninho, cada um aqui no seu cantinho, aquilo não tem nada a ver comigo, aquilo outro não tem nada a ver comigo. Então, assim, nós temos vivido em um processo extremamente individualista. E aí os problemas vão crescendo, só que a gente sempre acha que é do outro, a gente nunca acha que é nosso também. Então, esse provérbio aqui nos convida a pensar sobre o quanto nós estamos interligados. Uma outra questão presente na ideia de comunidade do povo Banto Congo é o fato de a comunidade ser um rizoma, ser uma rede. Então, onde as pessoas estão envolvidas, independente de ter laços sanguíneos ou não. Se nós estamos juntos, ocupando esse mesmo território, esse mesmo espaço, nós estamos ligados por redes de energia, porque dentro dessa perspectiva não existe vazio. A palavra vazio não existe, porque entende-se que há coisas que nós conseguimos ver e há coisas que nós não conseguimos ver. E aquilo que nós não conseguimos ver são radiações, energias que vão estabelecendo relações conosco ali a partir do sensível. Então, é muito importante que a gente entenda que a comunidade, ela se estabelece também dentro dessa esfera do sensível. E aí, não tem diferença entre eu e o meu vizinho. Eu e o meu vizinho estamos dentro dessa mesma rede, dentro dessa mesma comunidade. Então, nós somos codependentes uns dos outros. Esse provérbio nos ajuda a pensar como que a gente pode restabelecer essa relação? Como que a gente pode voltar a se importar? Porque é muito interessante a gente pensar que cada vez mais a gente vai sabendo de coisas terríveis e que a gente vai ficando pesado, com, enfim, com sensações muito difíceis de serem digeridas, psiquicamente falando, mas ao mesmo tempo a gente tá sozinho. Tá todo mundo sozinho enfrentando esse peso. Será que se a gente não se conversasse mais, será que se a gente não criasse mais grupos de partilha, mais grupos para a gente conversar, isso não ficaria um pouco mais leve?
Será que a gente não conseguiria gerar ambientes de acolhimento? Nesse raio dos últimos 15 dias, eu fiquei sabendo de 2 pessoas que tiraram a própria vida. Será que se essas pessoas não tivessem mais conversa, mais rede de apoio, isso teria acontecido? É muito importante que a gente pense nisso, porque o nível de adoecimento psíquico está muito alto dentro da nossa sociedade. E como que a gente faz para a gente voltar a conversar? Mas não conversar por WhatsApp, Instagram e essas coisas todas que deixam a gente, às vezes, ainda mais longe. São conversas que distanciam mais. Como que a gente cria esses espaços? Então, dentro da cosmologia Banto Congo, a gente tem essa inspiração. A inspiração para criar espaços de cura entre nós. Porque não é só o psicólogo que vai dar conta, não é só o médico que vai dar conta. A gente precisa criar uma rede de apoio entre nós. Aí a gente vai para um segundo ponto, que eu vou trazer também mais 2 provérbios, que são relacionados à importância da espiritualidade dentro da comunidade. E é muito interessante a gente entender aqui que, apesar de existir um nome para Deus, Deus está diretamente ligado à força da comunidade, à presença das pessoas em comunidade. Então, o primeiro provérbio é: Vo zei kanda zei nzambi. Se você conhece a comunidade, você conhece Deus. Deus somente é visível por meio da nossa atitude cara a cara com os nossos vizinhos. Nossa existência cria a existência de Deus. Gente, eu me arrepio quando eu leio isso, porque é de uma profundidade e de uma potência. A gente pensar, né, porque a gente hoje em dia ouve muito falar de Deus, 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 da espiritualidade, não sei o que, nananã, todo mundo muito em busca dessa espiritualidade, mas a gente não para pensar nessa dinâmica de que Deus está nas minhas ações. Deus está na relação que eu estabeleço com o meu próximo, com o meu outro. E isso é de uma força. Se a gente vai entender a percepção de comunidade, isso é um grande ensinamento. Então, assim, nossa existência cria a existência de Deus. É pensar que nós somos parte desse divino e que é a partir das nossas ações que Deus vai se fazendo presente no mundo. É muito fabuloso a gente pensar sobre isso. E é muito interessante porque isso também cria uma percepção de responsabilidade pelas nossas ações, né? Porque a gente se distrai demais, a gente tem um mundo aí repleto de distrações. Quando a gente pensa nessa potência profunda da ação, a gente também começa a acessar um pouco mais de responsabilidade sobre o que nós estamos fazendo com essa potência da nossa existência que cria Deus. E aí ele adiciona um dado. Deus está na nossa potência de transformação. E ele se faz presente através de nós, como falou o provérbio anterior, através das nossas ações, das relações que nós estabelecemos entre nós, mas ele é uma potência de transformação. Então nós temos essa potência de transformação, mas a gente precisa se conscientizar e evocar ela com uma percepção, com presença, com intenção, para que a gente consiga, de fato, ser parte dessa transformação que a gente quer ver no mundo. Porque a gente tem um sistema teológico ocidental que faz a gente pensar que Deus está lá e que a gente tem que ficar pedindo, olha, venha resolver, venha resolver, venha resolver. Quando nós somos parte dessa resolução, nessa perspectiva. Quando nós estamos implicados na transformação, na resolução dos problemas. Então, isso é de uma profundidade e de uma potência muito grande. E eu realmente fico muito mexida quando eu leio isso aqui. Aí a gente tem um outro provérbio que é muito importante e que ele traz uma dimensão que eu trouxe num outro vídeo que fala sobre os 4 pilares da existência para o povo Banto Congo. E um desses pilares, que é o primeiro, inclusive, é: nós somos o que nos é ensinado. Aquilo que nos é ensinado faz parte de nós, passa a nos constituir e faz a gente existir, dá substância ao nosso ser. E aí, nesse provérbio aqui, ele vai falar: Mukanda, Babo, Longa e Elongua. Dentro da comunidade, todas as pessoas têm o direito de ensinar e ser ensinadas. Educação é uma questão de reciprocidade. O verdadeiro conhecimento é adquirido por meio de compartilhamento. Então aqui a gente tem muitas dimensões.
né? Então esse direito, essa percepção de que não existe uma via de mão única. Então não é eu que ensino e o outro que aprende. Eu ensino e aprendo ao mesmo tempo em que o outro aprende e me ensina. E isso faz total diferença quando a gente pensa num processo educacional relacional. Quando a gente pensa educação como relação, a gente começa a pensar também para que nós estamos educando as pessoas. Nós estamos educando as pessoas para elas serem bons profissionais e atuarem trabalhando e ganhando dinheiro e comprando coisas, ou a gente está educando as pessoas para que elas se relacionem melhor dentro de uma comunidade. Aí se a gente vai linkar lá com outro provérbio que eu falei anteriormente, se Deus existe nas nossas ações, a coisa mais importante é que a gente aprenda a agir. E aí, o segundo ponto é: o verdadeiro conhecimento é adquirido por meio do compartilhamento. Então, quando eu faço esse canal aqui para vocês, eu não faço ele à toa. Eu faço porque eu começo a entender, a partir dessas leituras e de tantas outras que eu tenho tido acesso, que esse conhecimento vira nada se ele fica aqui comigo. Então ele precisa ser passado, ele precisa fluir, ele precisa ser compartilhado, para que a gente de fato tenha uma potencialização do nosso grupo a partir desse saber. Isso nos ajuda a entender não só a importância de estar com os nossos dois pezinhos aqui na Terra, mas a importância de a gente trocar, compartilhar e impulsionar as pessoas a partir daquilo que a gente desenvolve. Porque nós somos parte das pessoas e as pessoas são parte da gente também. E se você tem interesse nesses assuntos, fica aqui um convite. Eu vou reabrir o curso Quindese com algumas especificidades aí que eu vou trazer para vocês ao longo dos próximos dias. Quindese, para quem não sabe, é a filosofia Congo de cuidar das crianças, é uma percepção do povo Congo de como o processo educacional deve acontecer e como a criança deve ser cuidada e inserida dentro da sociedade. Então, se te interessa, fica aí a dica. Eu vou trazer aqui para vocês mais informações. Vai lá no meu Instagram, dá uma olhadinha lá, que a gente vai ter o anúncio na próxima semana. Eu vou abrir as vagas na próxima semana. Eu, ano passado, abri só uma vez no ano, porque realmente foi um ano muito corrido para mim. E eu, a cada curso, vou ali transformando também os conteúdos, porque vou aprendendo mais coisas e vou inserindo mais coisas dentro do curso. Então, se você tem interesse, fica ligada, fica ligado, que a semana que vem a gente vai abrir as vagas para o curso Quindese. Mas vamos continuar aqui com os nossos provérbios. Então, esse outro provérbio aqui, ele vai trazer para a gente a questão do cuidado com a comunidade, da necessidade de que a gente cuide da nossa comunidade. Então, ele traz Kanda Jansansa, Kanda Isansa. O que é isso? A comunidade cuidou de mim, eu cuidarei dessa comunidade. Então é entender que é importante que nós cuidemos da nossa comunidade, que a gente faça esse processo de manutenção, porque ele é uma responsabilidade nossa. Não dá para se isentar da responsabilidade de cuidar dessa comunidade, desse grupo. Então é importante que a gente mantenha isso em mente. E aí eu vou trazer esse ponto aqui, que é um dos pontos que eu acredito que seja mais dolorido para qualquer mulher nos últimos tempos, assim, do final do ano passado para cá, estouraram muitos casos de feminicídio. É muito importante que a gente reveja a nossa relação como sociedade em relação ao feminino. É muito importante que a gente busque outras referências para entender a relação que se estabelece com uma mulher dentro de um grupo. Na minha percepção, isso é uma das questões mais urgentes, assim. Nós precisamos rever a nossa relação com as mulheres e o feminino dentro da sociedade. E aí eu trago aqui como referência um provérbio que ele fala: Kanda jasalanchanga nkento ka jitumbukanga ko. O que isso quer dizer? Enquanto houver um rebento feminino na comunidade, ela não poderá ser aniquilada. A presença de uma mulher na comunidade é o símbolo da continuidade da vida nessa comunidade. E, ao contrário, a ausência é o símbolo do seu término. O feminino é a vida, entre parênteses, Deus, em e ao redor de nós. Então, quando a gente olha para esse provérbio, a gente percebe que há uma ênfase, sim, na ideia da potência de criação da mulher como um ser que gera vidas dentro da comunidade, mas a gente também pode trazer aqui a percepção da importância da mulher para a transformação da comunidade, porque quando a gente olha lá para os outros provérbios que eu falei no começo, Deus é considerado o processo de transformação
dessa comunidade. Aqui, o feminino é tido como a capacidade de transformação dessa comunidade. Então, quando as mulheres estão sendo violentadas, está se violentando e se aniquilando a possibilidade não só de continuação dessa comunidade, mas também a possibilidade de transformação dessa comunidade. Então é muito importante que a gente repense como que esse encaminhamento acontece. Se a gente tem tantos crimes contra mulheres, por exemplo, o que é que nós estamos ensinando para as nossas crianças? Que conteúdos a gente está permitindo que elas acessem? Que informações elas estão recebendo? Como que a gente tem feito a mediação da relação dessas crianças com o ser mulher? Que perspectiva meninas têm para ser mulher? Que perspectivas meninos têm de uma mulher? Que educação que essas pessoas estão recebendo? O que nós estamos mostrando para essas crianças? Né? Então, esse é um primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês, que eu acho super importante a gente pensar. Já vem do ano passado para cá, né, uma onda muito grande de feminicídio. Eu não acredito que seja uma onda, tá? Porque no final das contas as coisas só aparecem, a gente só vê, mas no final das contas elas sempre estiveram lá e por alguma razão isso começa a ser mais mostrado para nós. Então, a gente, quando observa que existe esse tanto de crimes contra a mulher, é importante que a gente pense, trazer outras referências para as nossas crianças, para os nossos jovens, para que eles consigam, de fato, entender outras formas de se viver, outras formas de se pensar o feminino e a mulher dentro da sociedade. Kanda Jafukanza Yifukid. Se o conceito de comunidade for aniquilado, destruído, o mundo será destruído. Se os princípios, conceitos, normas e valores que tornam vivas as comunidades do mundo forem violados, enfraquecidos ou totalmente destruídos, o ser humano irá destruir facilmente o seu mundo. E aqui, minha gente, a gente faz referência direta ao nosso processo de colonização, de invasão. Quando a gente pensa na terra, Brasil mesmo, quando a gente olha para os povos indígenas e para a luta deles, para que os valores deles tenham validade dentro dessa terra, não é só uma luta por território, é uma luta pela vida. Né? Quando a gente pensa que são os povos indígenas do Brasil que conhecem essa terra, que sabem dos ciclos dela e que podem ajudar a gente a se reequilibrar nesse momento tão caótico de tantas catástrofes naturais, é importante que a gente, quando for votar, pense em quem é que está apoiando as causas indígenas, quem é que está do lado dessa comunidade, porque é isso, o nosso mundo está sendo destruído. E aí eu falo em relação ao Brasil mesmo, porque é isso, é aqui que eu vivo, né? E é importante que a gente tenha essa percepção, que se os conhecimentos indígenas brasileiros forem destruídos, nós também seremos destruídos. Então é muito importante que a gente entenda que as nossas lutas, elas estão entrelaçadas. Em termos ambientais, de urgências ambientais que nós estamos vivendo aqui nesse território, é importante que a gente dê total valor à cultura indígena e às percepções dos povos indígenas brasileiros sobre a terra, sobre os modos de lidar com a terra. Sobre a questão do cuidado com a comunidade, a gente tem um outro provérbio que vai falar assim: Lumbu ki bisikanda mbase bakulu bakanda. E uma variante, Lumbu ki lesi biakanda mbase bakulu mukanda. E o que isso quer dizer? Hoje somos os membros da comunidade, amanhã seremos os ancestrais da comunidade. Uma outra frase aqui é: qualquer semente pode dar vida a uma grande árvore. Então, mais uma vez, a gente entra no processo aqui de responsabilização no cuidado com a comunidade. Além de ser um cuidado, como eu falei anteriormente, que se retroalimenta, existe uma noção de estar o tempo todo relembrando dessa responsabilidade que existe no agir dentro da comunidade, porque é o agir dentro da comunidade que vai trazer o processo de ancestralização e nos tornar ancestrais veneráveis dentro da comunidade. Então é muito importante que a gente tenha essa percepção da responsabilidade que nós temos pelas nossas ações, para que a gente tenha ações que contribuam com a comunidade e para que a gente venha ser essa base ancestral da comunidade no futuro. Então, no final das contas, toda a nossa relação está pautada na ideia de continuidade, de ciclicidade da vida.
Sendo assim, se a gente vai se tornar ancestral, é importante que a gente tenha consciência e que a gente haja para que isso aconteça da melhor forma possível com as ferramentas que a gente tem. E aí, se a gente pensa no que a gente vive atualmente, eu tenho percebido que a noção de responsabilidade ela está cada vez mais tênue no nosso mundo. Ela está muito diluída. Então a gente acaba não tendo essa noção de responsabilidade porque a gente se distrai absurdamente. Porque nós temos uma sociedade da distração e um sujeito distraído, ele não está conseguindo se conectar à sua responsabilidade. Então é importante que a gente faça esse processo de se puxar, se chamar atenção e pensar o que é que eu estou construindo aqui com as minhas ações, para que eu consiga fazer esse processo de ancestralização e contribuir para a minha comunidade. Então ele tem um provérbio que fala aqui, Dunga Mukandaka, entre parênteses, Biena, Kinkuma Ko, que quer dizer, ser um membro da comunidade é estar pronto para enfrentar problemas. Ou seja, é muito interessante a gente olhar para esse saber aqui, não como um saber ingênuo, que, oh, nossa, olha só como eles pensam comunidade, que fofura. Não é fofura. Dentro dessa perspectiva, não se ignora os problemas da comunidade, mas também não se fica passivo perante esses problemas. É saber que os problemas precisam ser enfrentados e eles devem ser enfrentados em conjunto, em coletividade. Então, e eu trouxe esse provérbio de propósito para que a gente não fique com uma visão ingênua de que, nossa, é só, né, estamos no paraíso quando a gente pensa a partir da perspectiva da cosmologia Banto. Não. Na cosmologia Banto a gente não tem os antagonismos, o bem e o mal. Bem e o mal são partes de uma linha muito tênue, onde tudo transita entre um lado e outro o tempo todo. Não há uma contraposição de instâncias, as coisas se relacionam. Só que o que acontece? A gente tende, por conta de toda uma educação que nós temos, que é ocidentalizada, que é maniqueísta, que fica nessa dualidade de bem e mal, a gente tende a olhar para esses conhecimentos como, ah, nossa, como são bonzinhos, que bacaninha, nossa, que simples isso, que coisa mais fofa, seria tão bom se a gente vivesse assim. E não. Essa perspectiva não é uma perspectiva ingênua, é uma perspectiva profunda, que a gente precisa olhar para ela como, sim, uma possibilidade para que a gente repense as nossas ações. Então aqui não se ignora os problemas, ninguém joga os problemas para baixo do tapete. É olhar para os problemas e enfrentar em coletividade. O próximo provérbio vai falar para a gente do que é a base da comunidade. Então ele fala, Bando Jakandansanga Amuntu Yentoto. O início da comunidade são os seus recursos humanos e a terra. A vida seria impossível na comunidade sem a terra, sem pessoas válidas nela. A comunidade deve prestar particular atenção à sua juventude, assim como à sua terra, capitais fundamentais de uma sociedade. Eu vou trazer um outro vídeo para vocês aqui mais para frente sobre a percepção da relação com a terra na cosmologia Banto Congo. Ela é muitíssimo interessante, porque essa terra, ela se faz território dentro da gente, mas ela também tem a ver com o território comum no qual as pessoas vivem. Então, eu vou trazer esse vídeo para vocês, mas assim, dentro dessa perspectiva aqui, quando ele traz que a gente deve ter uma atenção particular com a juventude e com a terra, é porque é através da juventude e da terra que a comunidade continua. Então, a terra é um lugar sagrado, onde a comunidade se faz, ela é importante, a terra material, mas é importante também as pessoas dentro dessa terra. Então, como a gente tem, por exemplo, no Ocidente, a percepção de que, não, a propriedade é importante, porque a propriedade é o direito inalienável, dentro dessa perspectiva aqui, é a terra e as pessoas. Aqui a gente tem um ensinamento muito poderoso, que é qual é a importância que se dá para a vida da nossa juventude. O que é que nós estamos fazendo com ela? Porque sim, a gente dá muita importância para as propriedades, para o território, para as terras, para o material. Mas e a nossa juventude? Como que a gente está cuidando dela? Porque sem a juventude a gente não vai ter essa potência, essa continuidade da nossa comunidade. Então esse provérbio nos convida a uma reflexão bastante profunda sobre o que é que tem valor dentro da nossa sociedade. Nós temos uma juventude tomada por distrações e por estímulos que não vão contribuir para a potencialização dessas vidas. E quem está cuidando disso? E aí o último provérbio que eu trago para vocês é Imbungi akanda vakati quanti yeyulu,
A realidade da herança cultural de uma comunidade, a saber, seu conhecimento, é a experiência desse conhecimento mais profundo encontrado entre os ancestrais espiritualizados e as pensadoras fisicamente vivas dentro da comunidade. Nesse provérbio a gente percebe um aprofundamento da percepção da cosmologia Banto Congo em si, que está diretamente relacionada à valorização da ancestralidade em todo o processo de vida da pessoa, em todo o ciclo de vida da pessoa. Então aqui a gente tem a ênfase na importância de perceber que a herança cultural está na ancestralidade e que essa ancestralidade ela vai alimentar tanto a cultura da comunidade quanto potencializar esses pensadores, essas pensadoras, essas pessoas que ficam ali refletindo sobre a comunidade para conseguir trazer caminhos de transformação para essa comunidade. Então, neste caso, as pessoas que ficam ali refletindo e pensando as questões da comunidade são pessoas que estão ligadas à ancestralidade, que estão conectadas com essa ancestralidade, espiritualizadas também. Ou seja, esses estudiosos não são céticos, vazios, que não percebem a vida na sua dimensão profunda. São pessoas que estão conectadas com uma ancestralidade e que estão aqui movimentando também essa força ancestral. Então são esses os 13 provérbios que eu trago para vocês para a gente pensar a nossa condição como mundo. Eu acredito muito que quando a gente consegue ter referências para pensar a nossa vida, a gente consegue trazer pequenas transformações para o nosso cotidiano, mas que podem ecoar muito daqui a alguns anos. E é por isso que eu faço esse canal aqui, que eu compartilho esse conhecimento com vocês, mas também por isso que eu faço as minhas pesquisas, porque eu preciso disso para esperançar. Eu preciso olhar e falar, olha, pensaram diferente aqui. Como é que eu trago isso para a minha vida? Como é que eu trago isso para a minha experiência? E eu acredito que do que eu compartilhei aqui com vocês hoje, há muito que se refletir sobre as nossas escolhas e sobre a nossa responsabilidade. O que é que nós estamos escolhendo? Quem nós estamos escolhendo? E a responsabilidade que nós temos na manutenção de toda uma ordem que está instaurada. Porque se a gente não para pensar nessa ordem instaurada e em mecanismos de transformação dela, o que virá? Vai ser mais do mesmo. E aí a gente tem um ponto que é, a gente não pode se dar ao luxo de ficar de braços cruzados perante as situações que estão acontecendo no mundo. Porque a gente vê o processo de destruição ambiental, assim, nos atingindo avassaladoramente, e a gente precisa, sim, tomar para nós esse lugar de responsabilidade, de percepção da vida, e entender como que a gente conversa com as pessoas, como que a gente gera espaços para reflexão, para ação coletiva, para que a gente consiga retomar a nossa vida coletiva. Porque nós temos referências, né, a gente tem referências culturais no Brasil para se pensar sobre coletividade, mas na verdade a gente não pensa a partir dessas matrizes. A gente pensa muito a partir de uma matriz ocidental que acaba não nos beneficiando. Então é importante que a gente repense quais são as nossas matrizes de pensamento. Quando a gente vai para uma capoeira, por exemplo, a gente vai ver muito desse ensinamento sobre coletividade. Eu estava fazendo treino na quarta-feira e o mestre estava falando sobre isso, sobre a importância de a gente aprender com o corpo do outro enquanto a gente joga. Que cada pessoa que a gente joga vai ser um corpo diferente que vai nos ensinar, que vai nos trazer percepções de vida, de mundo, de ação. Às vezes ali na capoeira, mas às vezes também para fora da capoeira. Então, a capoeira, por exemplo, é uma grande matriz desse pensamento. Mas a gente raramente vai lá para olhar para esse conhecimento e pensar em como que a gente traz ele para as nossas percepções de mundo, para que a gente consiga fazer escolhas melhores para o nosso futuro. Então, fico por aqui hoje, agradeço a sua presença que esteve aí comigo, e Eto Mujeto, estamos juntos.